Boa tarde, meu nome é Agatha Araújo, eu tenho 29 anos e estou fazendo esse vídeo aqui inicial, não com o objetivo de ficar famosa, nem ganhar likes, nem nada. O meu principal objetivo é relatar uma doença que eu tenho, que é a mastite granulomatosa. Então, para quem tem essa doença, sabe que as informações que a gente busca, né, para querer saber um pouco mais, saber relato de pessoas que têm, não é fácil de se encontrar. A gente sempre tem uma dificuldade, pelo menos eu sempre tive essa dificuldade de saber, de conversar com outras pessoas que passaram pela mesma situação. A gente busca na internet, sempre tem relatos de casos, né, de levantamentos que fizeram, mas nada muito específico, nada muito detalhado, não temos tantas informações. E meu objetivo aqui não é passar todas as informações para vocês, mas assim, mais relatar o meu caso, o meu tratamento, como eu descobri, o tratamento que eu vou ter que fazer ainda novamente, e com uma forma também de desabafo, de saber informações de outras pessoas que estão passando pela mesma situação, que passaram, que já foram curadas. Então, o meu objetivo principal mesmo é esse, tá bom? Então eu vou contar a partir de agora como é que eu descobri a doença, né, e do tratamento daí por diante. Eu fiquei grávida em 2015, né, do meu bebê que tem hoje 3 anos. E até então, sempre fui uma pessoa, assim, saudável, né, na medida do possível. Em 2011, quando eu tinha 20 anos, eu tive um cisto, apareceu um cisto no lado direito do meu seio, mas tratei, foi tudo normal, enfim, nunca tive problemas assim, maiores, né? Depois que eu tive meu filho, eu tive muita dificuldade de amamentar. Passei por vários procedimentos, pessoas tentaram me ajudar, enfermeiras, minha tia enfermeira me ajudou bastante. Cheguei até a tomar remédio para ver se gerava um pouco mais de leite, mas não aconteceu. O pouco leite que eu tinha, eu procurava dar o máximo pro meu filho, mas ele tinha que tomar leite em lata mesmo, né? E aí, logo que eu tive meu filho, passou acho que mais ou menos uns 3 meses, 2 meses, 3 meses, eu comecei a sentir uma dor horrível, uma dor muito horrível, não sei descrever a dor que eu sentia do lado, nessa parte toda direita do meu braço e do meu seio. Na minha cabeça é porque eu tava dormindo de mau jeito, porque, né, meu filho às vezes dormia comigo, e aí quando ele dormia comigo, eu dormia por cima do meu braço, enfim. Tinha várias coisas que eu achava que era normal, né, porque eu tava carregando ele, enfim, várias coisas passavam pela minha cabeça, mas em nenhum momento era uma doença assim, né, desse jeito, né. E aí, depois de um tempo, eu comecei a notar que essa dor, ela intensificava cada vez mais. E aí eu comecei a sentir um nódulozinho no meu seio. E foi quando eu me desesperei, é claro, evidente, né? E eu sentia que esse nódulo, ele crescia, ia crescendo um pouco mais. Mas enfim, nessa época meu marido ele tinha acabado de mudar o meu plano de saúde e aí eu tava num período de carência, então eu falei, bom, eu vou esperar aí uns 4, 5 meses, né, que é o período que eu posso fazer ultrassonografia e tudo mais, para poder ir no médico para ver o que é, né. E como eu já tive um cisto, então eu falei, pode ser um cisto, né, os hormônios estão todos alterados por causa da minha gestação, acabei de ter um bebê e tudo mais, então não me desesperei, porque o meu foco na época era cuidar do meu filho, eu tava recém-nascido, enfim, né? Meu primeiro filho. E aí vocês imaginam como é que seja. E aí depois de uns 5, isso foi mais ou menos 3 meses depois que meu filho nasceu, depois de uns 5 meses, 6 meses, eu marquei, agendei a minha para ir no ginecologista, né, com uma ginecologista, e aí fiz todo o procedimento, todos os exames necessários, né, depois de pós-gestacional, fiz tarde, mas era para me ter feito antes, mas fiz bastante depois, tempo depois.
E aí foi quando eu contei pra ela dessa dor no meu seio que eu sentia, e ela apalpou, né, verificou, fez exames e falou que era tudo normal, que era por causa dos meus hormônios, e aquilo dali me acalmou. Só que com o tempo foi piorando mais ainda. Eu comecei a sentir que o meu seio, tinha dias que ele acordava roxo. Ele acordava roxo, inchado de dor. Tinha dias que eu não conseguia nem usar sutiã, que doía. Até de eu levantar e baixar, eu tinha que levantar e baixar com cuidado. Até para levantar da cama, eu tava precisando de ajuda do meu marido. E aí foi quando eu me desesperei de novo e marquei novamente o ginecologista. Na minha cabeça não passava em nenhum momento mastologista nem nada disso, era o ginecologista. Fui na ginecologista, ela fez outros exames, passou uma ultrassonografia e disse que era tudo normal. Tá ok. Resumindo, num período de mais ou menos uns 6 meses, eu fiz cinco ultrassonografias. E aí das 5 ultrassonografias, tudo normal. Foi quando um dia eu tava deitada no chão, meu seio tava bem inchado, bem dolorido, e meu filho tava já aprendendo a andar, a engatinhar, e ele sem querer caiu em cima do meu seio. E aí foi quando eu praticamente assim, não consigo nem descrever a dor que eu tava sentindo naquele momento. E aí eu comecei a ficar com febre, ele começou a ficar muito, muito vermelho, e eu fui numa urgência do plano de saúde, né? No hospital. Cheguei lá, a médica me atendeu, fez todos os exames, eu vi que ela tava assim um pouco apreensiva, e aquilo me assustou bastante. E aí ela falou, olha, você vai ter que ir no mastologista. Aí eu, tá ok. Ela falou com urgência, se possível amanhã. E aí no outro dia eu marquei o mastologista, fui, e ela me pediu uma nova ultrassonografia. Que no caso acho que era a 6ª ultrassonografia, né? 7ª ultrassonografia. E aí eu fiz a ultrassonografia e aí deu um nódulo behind 4, se eu não me engano, se eu não me lembro, que eu lembro mais ou menos assim. E aquilo me assustou bastante porque eu falei, meu Deus, eu tô com câncer. E aí eu fui pesquisar na internet, né, o Google, e aí já tava lá decretado que eu estava com câncer. E aquilo me assustou assim de uma forma horrível, porque eu tinha acabado de ter um bebê, meu filho não tinha acabado de completar 1 ano, e eu tava ali em todo aquele redemoinho de emoções, né? Com aquele resultado. E aí foi quando o médico, o mastologista que me atendeu, pediu uma biópsia. Eu fiz a biópsia, não lembro exatamente quando, mas isso foi em 2017 ainda, acho que se eu não me engano foi outubro julho, setembro de 2017. E aí foi quando em outubro saiu o resultado e eu fui diagnosticada com mastite granulomatosa. Enfim, não sabia o que era, pesquisei na internet, não achei muita informação, tinha bastante relatos de casos que me deixavam bastante assustada, mas eu tentei manter a calma, né? Logo após eu ter feito a biópsia, nunca tinha estourado o meu seio, e aí eu comecei a notar que acho que depois de uns 2 meses mais ou menos que eu tinha feito, ele criou um nódulo e ficou meio protuberante assim no meu seio, e depois de uns dias ele estourou, mas doía bastante assim, doía muito mesmo. E aí quando ele estourou, ele saiu muita secreção, acho que é pus com sangue, enfim, foi horrível. Eu fiquei desesperada vendo aquilo saindo do meu peito, e quanto mais eu amassava com cuidado, pior, mais saía, e aquilo me assustou bastante. E aí foi quando depois, né, que eu tive o retorno no mastologista, ele falou, depois de eu ter recebido o diagnóstico, né, o resultado da biópsia, ele chegou a comentar comigo que no plano de saúde ele tinha mastologista, tinha infectologista, mas aqui em Manaus o melhor local que eu poderia conseguir um tratamento bom e certo era no Tropical, que é um hospital aqui de Manaus. E lá eles são referências em vários tipos de doenças, de infecção, enfim, várias doenças. E foi quando eu fui pra lá. Ele me indicou um médico na época e eu fiz o tratamento com esse médico. E comecei a entender um pouco mais da doença, né? Ele começou a me explicar um pouco mais. Eu tinha acompanhamento todos os meses.
Tomei corticoide na época, acho que se eu não me engano foi o prednisona, se eu não me engano, e foi horrível porque ele alterou totalmente o meu humor, o meu corpo. Eu vivia com a pele oleosa, eu vivia com o rosto cheio de espinha. Eu acordava e dormia com muito estresse. Qualquer coisa eu me estressava assim, a um grau muito elevado de minha cabeça ficar o tempo todo pipocando, né? Então foi um momento, foi muito ruim. E nesse período que eu tomei o prednisona, aí eu creio que eu passei uns 6 meses tomando, não houve melhora. Eu não senti nenhuma melhora. Muito pelo contrário, meu seio estourou várias vezes nesse período. E aconteceu várias coisas e não via melhora nenhuma. Foi quando o meu médico ele falou: olha, não tá melhorando. A gente tá fazendo aqui um tratamento meio que às cegas, porque a biópsia que você fez, ela não deu ao certo se você tinha mastite granulomatose idiopática ou a mastite que é a tuberculose mamária. Então, tem esses dois tipos, né? E a gente precisa saber o certo. Você tem duas opções: ou você faz novamente a biópsia para tentar saber qual é o tipo de mastite que você tem, ou você faz você faz um tratamento às cegas com outro medicamento que eu vou lhe passar, mas pode ser que melhore, pode ser que não, porque a gente não sabe se esse realmente é o caminho certo a ser tomado. E é claro que eu escolhi fazer novamente uma outra biópsia, para eles escolherem os dados certos, né? Fazer a coleta certa, se eu tinha, que tipo de mastite eu tinha. E aí depois eu fiz uma biópsia que foi horrível. A primeira, assim, foi dolorosa, foi muito assustadora, mas a segunda foi horrível. Eu passei bastante mal por causa da anestesia, enfim. Mas depois saiu o resultado que eu tinha a mastite granulomatosa idiopática, né? Que a idiopática ela não tem uma causa específica. A tuberculose mamária ela ainda tem, né? Porque você tem um tratamento mais certo, mas a idiopática não. Então ele me passou para um outro infectologista que é muito bom aqui em Manaus, que trabalha nesse hospital tropical também. E eu fiz um tratamento por 7 meses mais ou menos, com outro tratamento, mas não era com corticoide, ainda bem, mas mexeu bastante com o meu corpo também. Eu fiz um tratamento na veia, eu passava... Eram 4 fases. A primeira fase eram todos os dias eu tinha que ir no hospital tomar uma injeção, tomar um medicamento na veia. E o que eu tomava na veia era a amicacina. Eu tomava na veia todos os dias por 15 dias direto. Depois eu ia intercalando a amicacina, era um dia sim, um dia não. Então, um dia sim, um dia não. Eu estava lá no hospital todos os dias pela manhã para tomar essa medicação na veia. E todos os dias, além da amicacina, que era na veia, eu tinha que tomar um antibiótico chamado claritomicina. E aí eu tomava todos os dias, de 12 em 12 horas, esse antibiótico, todos os dias, durante esses 6, 7 meses de tratamento. Passei as 4, são 4 fases do tratamento, passei as 4 fases. Caso o médico ele veja que não tá tendo alguma melhora, um resultado ainda, você continua as fases, mas eu parei na 4ª fase. Graças a Deus, né? Eu fiquei muito feliz. Fiquei assim, muito feliz mesmo, porque não dava um efeito assim tão colateral, tão horrível como a prednisona, que foi o que eu tomei no primeiro tratamento, esses remédios que eu tava tomando nesse segundo tratamento que eu fiz, mas em compensação uma imunidade vivia assim, arrastada no chão. Eu eu nunca tive rinite, eu tenho rinite agora, e vivia com um pouco de falta de ar, de vez em quando, assim, meu corpo tava todo meio que alterado. E aí a minha
Eu vivia doente, parecia que qualquer coisa que algum vírus passasse na esquina da rua de casa, eu tava pegando. A minha imunidade ela tava bastante baixa. Os médicos falavam que não e tal, que não era por causa do remédio que eu tava tomando, porque eu perguntava, mas eu acho que era porque só foi eu começar esse tratamento que eu notei que eu comecei a ficar bastante imune, assim, não estava parecia que tava faltando muitas, né? Minha imunidade tinha ido embora, tirar uns dias de férias e eu ficava bastante. Qualquer coisa me adoecia. E aí, depois, em março, em final de março, início de março, eu fiz a última semana de tratamento. Depois, em seguida, eu fiz o retorno ao médico. E aí, ele falou que eu estava bem, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra curada, porque eu tenho, né, umas barreiras ainda aí a ser trabalhada nisso, mas é porque eu já vi, nesse período que eu estava fazendo o tratamento no hospital, eu conheci algumas mulheres, só que a gente não era muito de conversar, mas eu conheci algumas mulheres que têm o mesmo problema que eu, que tinham o mesmo problema que eu, que estavam fazendo o tratamento já há bastante tempo, que já tinham melhorado. Passaram-se 1 ano, 2 anos, ok, bem, e aí depois estavam lá fazendo tratamento comigo de novo porque a doença tinha voltado. Então, o que eu aprendi nesse tempo todo aí, de 6, 7 meses no hospital, é que a doença ela pode voltar. Porque, como realmente eu não vou saber dizer, né? Porque nem os médicos sabem ao certo dizer pra gente. Então, eu fiquei bem em março. Eles suspenderam a medicação que eu estava tomando, suspenderam a clorotomicina, a amicacina. E eu fiquei muito feliz porque em março é meu aniversário, eu fiz 29 anos e fiquei assim, maravilhada e agradecida. Mas aí agora vem o outro porém. Eu tenho que voltar lá de 3 em 3 meses. Era para eu ter voltado há umas 2 semanas atrás, só que aconteceram vários problemas e eu não consegui voltar. Quando foi semana passada que eu ia lá marcar minha consulta, eu comecei a sentir umas dores estranhas no meu seio. Remarcar minha consulta, né? Porque 3 semanas era para eu ter retornado. Na segunda, 2 semanas era para eu ter ido e hoje nós estamos completando a 3ª semana. E aí eu comecei a notar uma dor no meu seio, enfim, né? Isso tem 3 meses já que suspenderam o remédio. Não tava sentindo caroço nenhum. Toda semana eu faço uma avaliação, né? Me toca e tudo mais. Não sentia caroço nenhum. E aí quando foi agora, tem uns 3, 4 dias atrás, eu fui tomar banho e senti uma fisgada muito grande no meu seio. Depois do banho, eu fui pra frente do espelho, fazer um novo toque e lá estava um nódulo novamente. E esse nódulo, ele tá doendo, né? Então, tá doendo um pouco, parece que tá voltando, querendo inflamar novamente, né? Um novo nódulo, fora os que eu já tive antigamente. E isso me deixou bastante preocupada, né? Amanhã, segunda-feira, eu vou retornar ao médico, eu vou retornar para remarcar minha consulta, reagendar minha consulta, que eu não fui há 3 semanas atrás, e eu vou saber depois se realmente a doença voltou ou não. O porquê, né, de ela ter voltado, o que eu fiz, eu não vou saber dizer ao certo. Eu, num outro vídeo, vou explicar um pouco mais sobre como é que é minha rotina de alimentação, o que é que eu faço, com que eu trabalho. Explicar um pouco, porque eu acho que isso é válido no decorrer do tempo que eu conheci essas outras mulheres que tinham a mesma doença. Muitas delas viviam totalmente diferente de mim, muitas delas não conseguiam varrer uma casa, muitas delas não conseguiam lavar uma louça. Eu tenho um filho de 3 anos, eu ainda carrego ele de vez em quando, eu varro casa, eu lavo louça, às vezes eu faço bastante movimento com a mão, com o braço, eu trabalho no escritório, eu passo o dia todo digitando praticamente. Então, eu não me privo de algumas coisas. E outras pessoas, mulheres, se privavam totalmente. No primeiro tratamento que eu fiz, porque mudou o médico, no primeiro tratamento que eu fiz era um médico, no segundo já era um outro. No primeiro tratamento que eu fiz, o doutor, ele falava que não tinha nenhuma restrição. Eu podia comer o que eu quisesse,
né? Contanto que não exagerasse, né? Comer isso todos os dias ou toda hora. E no seu último tratamento que eu fiz, eu já conheci mulheres que não comiam praticamente nada que fosse suíno ou tomasse refrigerante, enfim. E na minha alimentação ela tem, não todos os dias, mas de vez em quando tem isso. Então não sei se é por causa disso que a doença voltou. Não se sabe ao certo, a gente pergunta e eles não sabem dar uma certeza do que realmente ela, da onde é que vem, da onde é que surge, né? E amanhã eu vou retornar para reagendar minha consulta. Depois eu vou para a consulta e vou tentar tirar todas essas dúvidas. Eu vou tentar fazer aqui um diário, né? Um diário sobre como é que tá sendo esse novo acompanhamento, o terceiro acompanhamento que eu vou ter aí na minha vida por causa da doença, da mastite granulomatosa. Bom, esse é meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu tenha passado aqui para vocês. Mas qualquer coisa, se vocês quiserem relatar também o que vocês passaram, o que vocês têm passado, qual o tratamento que vocês têm feito aí no estado de vocês, onde vocês estão, será bem-vindo nos comentários, eu vou ler todos e assim que possível eu vou responder também, tá bom? Muito obrigada, gente, e até mais.